Em terra de Iá, quem é o humano se destaca. Oi, gente, eu sou Melissa Michele, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos refletir, discutir amigavelmente sobre os exageros da IA. Primeiro eu quero deixar bem claro aqui que antes que alguém entenda errado alguma coisa, eu não sou contra a IA, até porque eu utilizo ela praticamente todos os dias da minha vida, tá? Só que eu uso para ter ideias de conteúdo, organizar conteúdos, criar imagem, melhorar imagens, né? Mas no quesito criar imagens, eu uso para criar imagens, seja para uma thumbnail aqui do YouTube, seja uma imagem profissional para mim, para fazer um conteúdo, um post carrossel lá no meu Instagram, ou para um cliente também de social media, que para quem não sabe, eu também sou social media e hoje tenho clientes, então eu utilizo bastante a IA, eu sou muito grata à IA. A IA realmente é ótima, tá? Só que hoje eu queria aqui expor meus pensamentos intrusivos sobre os exageros da IA. Existe pra mim, gente, uma linha que ela começa a ficar só um pouquinho assim, um pouquinho assim, preocupante, que é quando a gente utiliza a IA meio que para substituir a nossa própria vida ou criar uma versão da nossa vida que nunca existiu. Esses dias eu tenho visto algumas pessoas que têm utilizado para fazer fotos de IA de momentos que nunca aconteceram. Por exemplo, eu vi esses dias uma pessoa que fez uma montagem com toda a família dela reunida para assistir o jogo da Copa por IA. Eu não sei se ela pensou se as pessoas não iriam perceber que era IA, mas nitidamente, gente, era IA. Ou seja, a pessoa criou um momento que nunca aconteceu, né? Ou não daquela forma. Porque assim, quando a gente tira fotos de momentos, foto da gente num parque, num piquenique, com a família reunida, a gente está registrando um pedaço daquele momento que foi especial, que foi importante pra gente, sabe? São recordações, são memórias. Então, quando a gente vê aquela foto, a gente lembra daquele dia que a gente se reuniu com a família. Ou quando a gente vê aquela foto daquela viagem, a gente lembra às vezes dos problemas, das coisas engraçadas que aconteceram, das risadas, das coisas espontâneas. Então, é um pedaço, é um recorte de uma lembrança de um momento que a gente passou, de coisas que a gente viveu. Então, eu acho assim um pouco engraçado e um pouco preocupante pessoas que fazem montagens assim de momentos. Aí tem montagens dela com o marido, com a família, andando num parque de bicicleta, todos rindo e sorrindo, né? E outras pessoas também, e fazendo ensaios lindos de fotos com a família, tudo de IA. E aí eu eu acho isso um pouco bizarro, eu acho isso meio um pouco Black Mirror, sabe? Uma coisa assim estranha. Então, entenda. Porque depois vocês podem entrar lá no meu Instagram, nas minhas redes, e falar assim: ah, que as fotos de IA. Eu crio fotos de IA. Crio pra mim, crio pros meus clientes, mas as minhas fotos de IA, elas são pra utilizar num post. São fotos mais assim profissionais, né? Porque às vezes a gente não tem tempo de tirar uma foto profissional, às vezes não tem uma câmera boa, né? Só tem às vezes um celular chinfrim. E aí a gente usa a IA para nos ajudar. O que mais? A IA também dá para utilizar para você melhorar a resolução de uma foto existente, né? De uma foto real. Então isso é muito legal. O que mais que eu já fiz? Eu também já brinquei com a IA. Tipo, transformar uma foto minha num desenho, sabe? Num anime. Eu também já fiz isso porque isso mexe um pouco com a nossa imaginação, né? Como que eu seria se eu fosse um desenho? Joia, legal, né? Até porque ninguém vira um desenho de verdade. Então, são coisas divertidas e legais que a gente pode fazer na IA, mas que a gente vê. Tá, virei um desenho. Ou, sei lá, virei um personagem aqui de Stranger Things, não sei o quê. Mas é isso, é a brincadeira ali e acabou. Agora, fazer momentos que nunca aconteceram, eu acho um pouco. Eu acho um pouco estranho, né? Então,
fotos de família reunida em um momento que nunca existiu, fotos de viagem, gente, que nunca aconteceram, fotos de pessoas vivendo experiências que elas nunca viveram, tá? Experiência. A experiência, você tem que experimentar ela, correto? E a foto, às vezes, é um registro, é uma lembrança, uma parte de uma lembrança daquele momento que você viveu, né? Daquela experiência de estar naquele lugar, de viver aquilo. Então, esses momentos às vezes carrega aquele dia cansativo, aquela viagem, aquela risada espontânea, aquele momento às vezes que ninguém planejou, sabe? Então eu acho que existe uma diferença bastante grande entre usar a IA para algo profissional e usar a IA para fingir uma vida que você não tem, tá? Você quer criar uma foto profissional para sua marca? Perfeito, ou criar algo ali para você brincar, capa para e-book, sabe, gente? Acelerar o seu trabalho, faça isso. A tecnologia ela está aí para nos ajudar, mas não deixe que uma versão artificial sua seja mais presente que você na sua própria vida, sabe? Porque como a gente está vendo muitos conteúdos feitos de IA, quem é real também vai se destacar. Então, aquelas fotos reais que mostram às vezes um defeito, que mostram às vezes uma marca de nascença, uma espinha, sabe? Elas estão se tornando cada vez mais raras e a raridade ela vale caro, tá? Então, utilize isso ao seu favor, né? Então, passeia, vive momentos e registre este momento. Tire fotos desses momentos especiais, seja em família ou seja só com você mesmo, porque nem sempre um momento especial precisa ser com alguém. É mais legal, né? Quando tá com alguém. Mas se não tiver, pode ser um momento especial só com você. Então, sei lá, você se levou para conhecer uma cafeteria. Tire foto, sim. Poste, sabe? E lembre daquele momento e, enfim, mas é um momento ali que você viveu. E não é só a questão de fotos, tá? Também é a questão do exagero do pessoal, até mesmo com os seus conteúdos, aonde você vê às vezes aquele vídeo ou aquele post e você fala, isso aqui foi criado por uma IA. Isso é um problema? Não, não é. Mas eu acredito que a gente tem que usar a IA para nos ajudar. Então eu uso a IA, mas aí eu venho com a minha humanidade complementando aquilo que a IA criou, vocês entenderam? Eu faço muito isso. Inclusive tem um roteiro aqui, ó, criado pela IA. Porém, eu vou comentando e vou falando com vocês coisas aqui das vozes da minha cabeça. Eu vou simplesmente falando. Então é só alguns temas, é só uma base para me ajudar. Mas eu venho com a minha humanidade, com a minha autenticidade aqui, sabe? Falar aqui com vocês, né? Porque eu acho isso muito importante, mostrar aqui as minhas falhas, os meus defeitos, a minha autenticidade, tá? Aquilo que me faz ser única, aquilo que me faz ser humana, né? Então é isso. Utilize a IA para te ajudar. Inclusive, hoje é dia de eu fazer gravação. Vou fazer gravação, inclusive, pro meu outro canal agora. E eu pedi a ajuda da IA para ajudar com os meus scripts, com os títulos. Às vezes eu uso a IA para fazer a thumb desse canal, né? E do outro também. Inclusive, já aproveitando, eu tenho um canal onde eu falo só sobre empreendedorismo digital. Então, se você quer acompanhar os meus passos no empreendedorismo digital enquanto você aprende comigo e também trabalha com isso, enfim, vou deixar ele aqui na descrição embaixo. Se é um assunto que te interessa, vai lá, porque hoje mesmo é dia de eu gravar mais conteúdo. Se você entrar aqui, provavelmente vai ter algum conteúdo lá também neste canal. Então, pessoal, é isso. Mas me conta aqui embaixo, nos comentários, qual que é a sua opinião sobre isso, né? Você vê algum problema em utilizar IA, em fazer fotos com IA? Ou eu tô muito louca da cabeça, nada a ver com o que eu tô falando? Ai, qual que é o problema de fazer umas fotos, eu e meu marido num parque, num lugar? Vamos fazer foto de nós num restaurante que nós nunca estivemos, sabe? Enfim, o que vocês pensam sobre isso? Sobre o exagero da IA, né? Será que isso pode dar um parafuso na nossa cabeça? Pode fazer a gente
sair um pouco da realidade, pode ajudar a gente, sei lá, a ficar meio esquizofrênico e pensar que essa é a nossa vida, sabe? Sendo que não é, entendeu? Dê aí a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Acho que eu já falei o que eu queria falar sobre esse assunto. Agora, falem vocês aqui nos comentários. E é isso. Se você gosta de reflexões sobre a vida, autoconhecimento e muito mais, já se inscreve aqui neste canal e já me segue também nas minhas outras redes. A gente se vê então no próximo vídeo. Beijinho, estrelas. Tchau!